A paz do Senhor, amados. Como é bom estarmos na presença do Senhor, não é? Na presença do Senhor, a abundância de alegria. E aqui nós estamos reunidos para receber o que o Senhor tem para nós nessa noite. Antes de estar orando pelo pastor Peter, eu quero compartilhar rapidamente com vocês. Nem combinei com o pastor, irmãos. Pode, pastor? Está liberado, pastor. Queridos, na terça-feira eu testemunhei aqui que eu e pastor Peter estávamos com muitas dores no corpo. Então amanhecia, anoitecia, e nós dois não trocamos de colchão, nem de sofá, nem de cadeira, nada, tudo igual na casa, mas uma dor constante, muito forte no corpo, principalmente, né, Peter, da cintura para baixo. Eu olhava para ele, eu dizia, ai, estou com dor. Ele olhava para mim, estou com dor também. Mas era uma dor que não passava, irmãos. Era um negócio assim, amanhecia o dia, anoitecia e nós estávamos com a dor. Às vezes eu tomava um remédio e mesmo com o remédio eu não sentia alívio. E aí eu falando com o Senhor, me veio claramente no meu coração, e eu trago essa palavra para você como despertamento para a sua vida também. O Senhor falou claramente no meu coração, repreende. Repreende. Quem viu o filme Quarto de Guerra? Lembram daquela mulher orando nos cantos da sua casa? Foi assim que o Senhor me despertou. E eu fui orando pela casa, falei para o Peter, Peter, isso é maligno. Porque, irmãos, nós estamos em tempo de guerra. O mundo sabe que nós estamos em tempo de guerra. E nós que temos um Deus tão poderoso, nos acostumamos com o nosso Deus. Nos habituamos. Irmãos, comecei a orar lá pelo meu quarto, nosso quarto, fui orando, orei varanda, orei tudo, orei cada canto, até os banheiros eu orei, ungi tudo. Irmãos, para a glória de Deus, eu testemunhei isso aqui na terça-feira. Quem estava aqui na terça-feira e me ouviu falar? E eu pedi oração, falei, irmãos, nós temos sentido muitas dores. Irmãos, e para a glória de Deus, da quarta-feira para cá, o Senhor repreendeu todo o mal. E nós não sentimos mais nenhuma dor, irmãos, só o Senhor faz isso. Então eu trago essa palavra como um despertamento para a sua casa. Eu estava compartilhando com o presbítero Wendel e ele falou, pastora, antes de mudar, eu também com a minha esposa e meus filhinhos ungi a minha casa. Faça isso, meu amado, busque o óleo da unção, traga o azeite, peça para as irmãs orarem e você vai na sua casa, ore e unja a sua casa, porque nós precisamos da proteção do Senhor. Estamos em campo de guerra. Ontem mamãe estava falando, Jane, na internet estão dizendo que é para pôr sal no umbigo, que é para proteger. E o umbigo tampado com esparadrapo, alguém já ouviu? Essas pessoas, irmãos, elas estão desesperadas buscando solução. Nós temos a solução. A solução para este mundo está em Jesus. Então busquemos a solução, não vamos nos acomodar e nem nos acostumar. Amém? Vamos orar, queridos? Bendito Deus, Pai de amor e bondade. Senhor, como é bom termos a quem clamar. O mundo não tem a quem clamar. E o mundo vive buscando respostas, soluções paliativas, que na verdade, Senhor, são cegos guiando cegos. Mas nós temos o próprio Deus, nós temos sido chamados, escolhidos e temos ouvido a Tua voz. Ensina-nos, ó Deus, a estarmos no centro da Tua vontade. Há poder no Teu nome. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais para que vejamos, ó Deus, a Tua glória. Que possamos, ó Deus, testemunhar, frutificar aquilo que Tu tem para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque nós chegamos até aqui, porque o Senhor separou esse lugarzinho em Marechal Hermes, já estava na Tua agenda, ó Deus, que nós estaríamos aqui reunidos em Teu nome, para juntos glorificarmos o Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Pai, diante de Ti está o Teu servo, que traz aquela palavra que o Senhor já plantou no seu coração. Que as sementes possam entrar no nosso coração, na nossa alma e frutificar. Que nós possamos, ó Deus, manter as nossas mentes cativas no Senhor, levando esta boa palavra. Visita também, Senhor, aqueles que estão online. Há poder no Teu nome. Sê Tu o socorro, sê Tu a palavra de
de salvação, de libertação e edificação para essas vidas. Muito obrigado, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Que o amor, a graça e a bondade do Senhor sejam com todos nós e que Ele possa falar aos nossos corações essa noite. Meus irmãos, eu queria agradecer à equipe multimídia, especialmente o nosso presbítero Wendel, né, que nos ajudou a colocar esse slide ali. Eu não sei se eu vou conseguir lidar com tanta tecnologia, né, porque eu tenho aqui o telefone aqui, ele vai passar os slides ali, né? Obrigado, presbítero Wendel. Vamos ver se funciona, né? Mas se não for a misericórdia de Deus e Deus não falar nos nossos corações, não adianta nada disso. Muito bem. Meus irmãos, esse sábado eu estava assistindo na televisão uma reportagem sobre um jogador famoso de futebol, o Zico. Não sei quantos conhecem. Vocês conhecem o Zico aí? Conhece o jogador do Flamengo? E eu achei muito interessante porque a reportagem ela se deu especialmente porque lançaram um filme sobre a vida dele. Lançaram um filme sobre a vida dele, é uma maneira de você fazer a divulgação do filme também. Então, estava entrevistando lá o Zico. E ele foi entrevistado em Quintino, que foi o bairro onde ele nasceu e o bairro onde ele cresceu. E os mais jovens não acompanharam a trajetória do Zico, mas já ouviram falar. E eu estava escutando o Zico dando a sua entrevista, ele estava dizendo de todo o seu esforço que ele fez para chegar onde ele chegou. E ele contava que ele acordava muito cedo para ir treinar, para ir para o clube. Ele pegava o trem de madrugada, ele ia lá, e ele treinava, e depois ele ia para a escola, e ele tinha que estudar lá no centro da cidade. E quando ele viajava, ele disse que viajava nesses trajetos aí, 8 horas era só andando em transporte público. Já imaginou? 8 horas só andando em transporte público. E depois da aula, no final da aula, ainda tinha que ir para a academia, ele estudava no centro da cidade, mas não tinha as condições todas que tem hoje, era muito mais precário. E depois ele tinha que fazer academia, que era lá na Glória, lá no Flamengo, não me lembro direito, mas era na Zona Sul. E ele tinha que ir para lá, ele chegava em casa às 11 horas, era um esforço tremendo. Mas ele se transformou numa lenda do futebol. Agora, uma coisa muito interessante, né? Talvez o pastor Romualdo saiba que o pastor Romualdo acompanha bastante o futebol, né? Mas eu já ouvi várias entrevistas do Zico em que ele disse que o seu irmão Edu era muito melhor que ele. Já ouviu, pastor Romualdo? Já ouviu? Já ouviu? O Zico, várias vezes, em várias entrevistas, ele dizia: o meu irmão mais velho, Edu, joga muito mais bola do que eu. E eu fico pensando, por que o Zico foi o Zico e o Edu não foi o Zico? Apareceu o Edu lá na reportagem também. O Edu estava tomando conta da casa antiga, da família deles, mas o Edu, a maioria de vocês talvez não tenha nem ouvido falar. Ele não teve expressão, ele não foi para a seleção brasileira, ele não foi campeão mundial. Então, meus irmãos, nem sempre é a nossa capacidade, nem sempre é o nosso esforço, porque imagino que ele também tenha se esforçado, imagino que ele também tenha se dedicado. Nem sempre é a nossa dedicação, nem sempre é a nossa destreza, a nossa competência, a nossa habilidade, o nosso talento, nem sempre é isso. E eu gostaria de pensar sobre o fim do protagonismo humano e o início da graça. Protagonismo. O protagonista é o ator principal. A pessoa que é o ator principal de um filme é um protagonista. Então eu queria pensar sobre o fim do protagonismo humano, quer dizer, a nossa capacidade, a nossa força, a nossa habilidade, o nosso talento não é o protagonista. E o início da graça. A graça, sim, é o protagonista. A graça que tem o papel principal. Porque eu queria pensar sobre Jacó. E eu queria pensar do esforço de Jacó, na luta que ele travou. E eu gostaria de pensar na fadiga desse que parecia um negociador perpétuo, que não parava de negociar e não parava de tentar dar o seu jeito. Existe um cansaço
que não se cura com descanso físico. É a exaustão de quem se sente responsável por fazer a vida acontecer. A força do seu braço. E às vezes até da barganha espiritual. Há uma música muito famosa que diz assim: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Você já ouviu falar? Vários livros de autoajuda que tentam traçar um mapa para o sucesso, para o êxito, para você ter uma trajetória bem-sucedida, eles dizem para nós o seguinte: você é o arquiteto do seu próprio destino. Você já ouviu essa frase? Você é o arquiteto do seu próprio destino, você é o arquiteto da sua própria história, você é o capitão do seu navio. O seu sucesso é do tamanho do seu esforço. Quer dizer, se você se esforçar, se você der o seu melhor, se você der o seu máximo, você vai ter sucesso. Ou ainda, o universo conspira a favor de quem não desiste. Outra frase: seu único limite é você mesmo. Outra frase dos livros de autoajuda: trabalhe enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. São bons conselhos, mas não são uma garantia do êxito e não são uma garantia do sucesso. Também existe a meritocracia cristã, que é o seguinte: por exemplo, você tem que pagar o preço. As pessoas dizem: você tem que pagar o preço. Você tem que se esforçar. O crente que não sobe o monte, ele não recebe a vitória. Já ouviu isso? É como se Deus só estivesse no monte, né? Será que o nosso Deus é só o Deus dos montes? Como se a gente colocasse Deus numa caixinha e que se a gente não fizer de um certo jeito, as coisas não vão acontecer. Na verdade, o nosso personagem dessa noite, Jacó, ele viveu assim. Ele viveu por décadas tentando manipular o pai, negociando com o irmão Esaú, tentando ajudar o destino, até descobrir, depois de muitos anos, muita luta, muito esforço, muita tentativa, muito erro, que o controle que ele pensava ter era apenas uma ilusão e que o tornava um eterno fugitivo. Hoje, nós vamos pensar sobre essa trajetória de Jacó e buscar entender que o sonho de Deus para nós não é nos tornar negociadores habilidosos, mas sim filhos que aprenderam, filhos e filhas que aprenderam a descansar na condução soberana do Pai. E o ponto central dessa mensagem é que voltar a sonhar não é assumir o controle da sua história, da nossa história, mas aceitar mancar na dependência de Deus. Aceitar mancar na dependência de Deus. Todos nós conhecemos a história de Esaú e Jacó, ou a maioria de nós conhece a história de Esaú e Jacó. Esaú, o primogênito, era o sucesso aos olhos humanos. Caçador, viril, forte, corajoso, destemido, ousado, o preferido do pai. Mas numa certa ocasião, ao voltar de uma das suas empreitadas de caça, ele estava faminto e ele encontra seu irmão Jacó preparando um prato de lentilhas. Jacó, muito esperto, vendo a fome intensa do seu irmão, disse: olha, eu posso te dar
as lentilhas. Eu posso te dar esse prato de lentilhas, mas você vai ter que vender para mim o direito da sua primogenitura, de ser o primeiro filho. Isso era um direito econômico, porque o primeiro filho, o primogênito, ele tinha direito ao dobro da herança dos outros filhos. Ele tinha direito ao dobro, uma porção dobrada da herança. Mas ele tinha uma posição hierárquica de autoridade sobre os demais. O filho primogênito, na morte do pai, assumiria a posição que antes era a posição do pai. E o Esaú vai e diz: para que me vale essa primogenitura se eu estou morrendo de fome? Se eu vou morrer de fome? Ele fala: não, mas você tem que jurar aqui, você vai vender. E ele vai e ele assina, né? Metaforicamente, né? Simbolicamente, ele assina, ele jura e ele combina e ele vende o direito de primogenitura. E aí, a gente vai encontrar lá em Hebreus uma condenação a esta atitude de Esaú. E Hebreus 12, versículos 16 e 17 vão dizer o seguinte: cuidem que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho, embora buscasse a bênção com lágrimas. Por quê? Porque nesse processo de manipulação, de busca pelo sucesso, por essa bênção, Jacó usou de artifícios, artimanhas, estratégias ilícitas, desonestas. Ele viu a fragilidade do seu irmão que estava com fome e negociou com ele. Ele ouviu que o pai daria bênção a Esaú, que ele estava a ponto de morrer, e o pai pediu que ele preparasse um guisado, que ele fosse lá, que ele caçasse, não um guisado, mas que ele preparasse uma caça, preparasse um pouco de carne para ele, porque ele comeria aquela carne e ele daria então a bênção a Esaú, que era o primogênito de fato, né? E vai Rebeca, a esposa de Isaque, que gostava mais de Jacó, e ela diz: não, meu filho, faz o seguinte, eu vou preparar comida aqui para ele, você leva e você passa pelo seu irmão e você recebe a bênção. Ele falou: não, mãe, mas o meu pai vai perceber, porque eu não sou cabeludo. Meu irmão, ele é todo cabeludo. Ele tem cabelo aqui no peito, ele tem cabelo no pescoço. Meu pai vai encostar em mim, vai ver que é Esaú. Ele vai ficar mais chateado, mais aborrecido. Ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. E ela: não, peraí, vou dar um jeito. E aí pega lá uma pele de algum bicho, cabra talvez, e coloca aquela pele ali, e ela coloca uma roupa que era de Esaú, que tinha o cheiro de Esaú. E aí mas ainda assim Jacó está receoso e fala: mãe, será que esse negócio vai dar certo? Não vai dar certo. Não, mas se meu pai descobrir, se ele ficar com raiva, se ele me amaldiçoar, ela disse que a maldição que ele jogar sobre você caia sobre mim. E ele vai lá e ele consegue enganar, ele consegue manipular, e ele chega e ele se passa por Esaú. O pai ainda desconfia, porque ele diz: olha, mas a voz é de Jacó. Mas quando toca, ele sente o cabelo do animal, da pele que ele estava vestindo de disfarce. Ele sente o cheiro da roupa de Esaú e ele pensa: não, a voz, mas o cabelo, mas o cheiro. E ele se vê enganado. E aí, de repente, a gente lê esse texto e a gente diz o seguinte, né? Cuidem que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho, embora buscasse a bênção com lágrimas. Por que buscasse a bênção com lágrimas? Porque quando Jacó terminou de ser abençoado, quando Jacó serviu o pai, quando o pai comeu, quando o pai abençoou,
a Jacó, Jacó foi embora e Esaú chegou. Esaú chegou e ele fala: pai, trouxe aqui a comida que o senhor pediu que eu preparasse. Ele falou assim: mas como? Eu terminei de comer agora. Ele falou: não, mas pai, eu cheguei agora. Não, mas... Ele falou: foi Jacó. E ele fala: pai, por favor, pai, me dá a tua bênção. Ele falou: eu já dei para Jacó. Eu não tenho como dar uma outra bênção. Mas na verdade, parece, eu poderia dizer assim: não. Então, meus irmãos, não troquem a sua bênção por um prato de lentilhas. Eu poderia pregar assim essa noite: meus irmãos, por favor, tenham cuidado, não troque a sua bênção por um prato de lentilhas. Mas se eu for olhar para a palavra de Deus, eu vou olhar uma coisa interessante, porque em Romanos 9, de 10 a 13, está escrito o seguinte: todavia, antes que os gêmeos nascessem, porque eu não sei se vocês se lembram da história, mas quando eles estavam nascendo, você acha às vezes complicado, você que tem filhos pequenos, né, eles brigando. Imagina Esaú e Jacó, eles estavam brigando dentro da barriga da mãe. Estavam brigando dentro da barriga. E aí ia sair um, o outro puxou. E Jacó estava brigando com Esaú dentro da barriga da mãe. E quando puxaram o Esaú, o Jacó saiu segurando o calcanhar dele. Veio os dois juntos. Jacó estava no calcanhar. E a Bíblia diz em Romanos, Paulo disse aqui: todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao menor. O mais velho servirá ao mais novo. Jacó foi escolhido antes de nascer. Já estava escrito, já estava determinado por Deus. É vontade soberana de Deus. Já estava escrito. Já estava escrito. Jacó não foi escolhido porque era o melhor. Jacó não foi escolhido porque era o mais santo que Esaú. Ele foi escolhido antes de ter feito qualquer coisa boa ou má, para que fizesse claro que a obra de redenção é de Deus. É por isso que a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos através da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, não vem de obras para que ninguém se ensoberbeça. Não é pelo nosso esforço, não é pela nossa competência, não é pelo nosso mérito, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa sabedoria, não é pela santidade nossa, mas é pelas misericórdias de Deus, é pela bondade de Deus, é pela graça de Deus, é pela decisão de Deus. Voltar a sonhar não é assumir o controle da sua história, mas aceitar mancar na dependência de Deus. Eu gostaria de pensar na meritocracia. Às vezes, a gente pensa que Deus é como um caixa eletrônico, que se você colocar oração, se você colocar jejum, se você colocar esforço, Ele vai cuspir bênçãos, Ele vai colocar bênçãos. É só a gente colocar o cartão do jejum, o cartão da oração, o cartão da busca. Na verdade, não é necessariamente assim. Não é necessariamente assim. Eu queria dizer para você, meu irmão, queria dizer para você, minha irmã, essa noite, que muita gente diz que a intimidade com Deus é a chave da bênção. Você já ouviu isso? Alguém já ouviu? A intimidade com Deus é a chave da bênção.
Mas eu quero dizer para você essa noite que a intimidade com Deus não é a chave da bênção. A intimidade com Deus é a própria bênção. A maior bênção que nós podemos ter é a intimidade com Deus, é andar com Deus, é caminhar com Deus, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Andar com Deus, caminhar com Deus é a maior bênção. É por isso que Tiago disse: tenham por motivo de grande alegria quando vocês passarem por diversas provações. Por quê? Porque essas provações vão nos aproximando de Deus. Porque, humanamente falando, como humanos que somos, quando passamos por problemas, quando passamos por dificuldades, quando passamos por lutas, muitas vezes estas lutas nos colocam de joelhos. Essas lutas nos aproximam de Deus. E se aproximar de Deus é a nossa maior bênção. A nossa maior bênção é andar com Deus. Porque no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão. No culto do seu tabernáculo me esconderá. Ele vai me colocar sobre uma rocha. E a rocha é Jesus. A rocha é a sua vontade. A rocha é Ele mesmo. A vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus é o decreto inabalável de Deus, é o plano inabalável de Deus. A Bíblia diz que Ele, Deus, Ele destrona reis. Ele estabelece reinos, conforme a sua sabedoria, disse Ele em Daniel 2, 20 e 21. Nada que eu faça ou que você faça pode frustrar os decretos de Deus. Ele faz o que quer porque Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele endureceu o coração de Faraó. Endureceu o coração de Faraó. A Bíblia diz que como os córregos de um rio, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Como os córregos de um rio, assim é o coração na mão do Senhor. Ele o desvia para onde quer. O Trump pode pensar que ele governa, mas ele não manda nada, ele manda pouco. O soberano é o Senhor. É o Deus de toda a terra, é o Deus de todo o universo, é o Deus soberano, é o Deus que decreta. É o Deus que assume todo o controle. Todo domínio, todo o poder foi dado a Ele. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Ele disse: eu tenho poder de te matar ou de te libertar. E Jesus disse para ele: tolinho, nem o poder você teria se não fosse dado a você pelo meu Pai que está nos céus. Toda a autoridade me foi dada, toda a autoridade no céu e na terra. Ele disse: portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar todas as coisas que eu tenho mandado a vocês. E eu estou com vocês todos os dias até o final, até a consumação dos séculos. Mas existe a vontade moral. Porque muitas vezes a gente faz orações tolas, né? Então, oração assim, a gente pode pedir sabedoria, né? A Bíblia diz: se alguém falta sabedoria, peça a Deus. Porque Ele dá, e Ele peça também com fé, não duvidando. Então a gente pode pedir sabedoria a Deus, mas assim, Deus não escolhe se é para eu ir para o emprego A ou para o emprego B. Quer dizer, a menos que... Tem quando não precisa a vontade moral, né? Então, se é para eu ser... Se eu trabalhar para o jogo do bicho e eu trabalhar de serviços gerais... para eu trabalhar de serviços gerais. Por quê? Porque isso é contravenção. Então, o que é certo e o que é errado, isso que é a vontade de Deus. Deus tem a sua vontade moral. Então Ele fala como a gente deve andar. Agora, se eu vou para o emprego A ou para o emprego B, se eu vou namorar a moreninha ou se eu vou namorar a lourinha, isso daí não
tem esse negócio. A gente pede, Deus, me dá a tua direção, me dá a sabedoria, mas a gente vai tomando as decisões. Então, o que a gente não pode é tomar decisões que vão contra os princípios bíblicos, contra a palavra de Deus. Então, se você for para a cidade A ou para a cidade B, e se você for assumir o cargo A, ou se você for assumir o cargo B, assuma o cargo A ou assuma o cargo B sem pisar em ninguém. Assuma o cargo A ou o cargo B sem tirar vantagem de ninguém. Assuma o cargo A ou assuma o cargo B sem trapacear. São os princípios morais. É a vontade moral de Deus. Então, o que Deus nos dá é a nossa vontade moral. Isso é certo, isso é errado. Você anda por esse caminho, não anda por aquele caminho. Tome cuidado de observar tudo quanto está nessa lei. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. É a orientação de Deus. Agora, o lugar, se é Macaé ou se é Curitiba, não tem problema. Se é no Brasil ou se é no Japão, não é onde, é como. É debaixo da graça de Deus. É obedecendo à vontade de Deus. É agindo com integridade. É agindo com honestidade. É agindo com humildade. É não trapaceando. É não sendo corrupto. É não agir. É como. O como, sim. Deus nos revelou o como. Agora, o onde, 99% das vezes, a gente não tem essa noção. Então, andar no prumo, orar e jejuar não são causas para o favor de Deus, mas ferramentas de segurança. Porque quando eu obedeço à vontade de Deus, como Jó era um homem temente a Deus que se desviava do mal. E aconteciam várias coisas com Deus, mas aquela coisa, ele estava se sentindo muito mal. A mulher dele disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse, não, mas eu recebi o bem de Deus, como é que eu não posso receber o mal? Você está falando no meio da sua dor, você está falando como irrefletidamente, você está falando como uma louca. Mas se a gente for lá para pensar, se a gente receber o bem de Deus, por que a gente não pode receber o mal? Deus é soberano. Ele falou, bem sei que tudo pode, que nenhum dos teus planos pode ser interrompido. Onde a gente estiver, onde Deus nos colocar, não podemos mentir, não podemos trapacear para chegar lá. Precisamos ficar e andar nos caminhos da justiça, nas veredas da justiça. E ali nós vamos encontrar paz, a paz de Deus que excede a todo o entendimento. Não significa que vai dar tudo certo. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram desafiados pelo rei Nabucodonosor. Eles foram confrontados e desafiados a se ajoelharem, ameaçados a se ajoelharem, senão seriam mortos. E eles disseram, olha rei, Deus pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós já tomamos uma decisão. A nossa lealdade é ao Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Nós servimos ao Senhor e nós não abrimos mão disso. Então se a gente morrer, a gente morre com o Senhor. Se a gente viver, a gente vive com o Senhor. Mas para nós o mais importante é caminhar com o Senhor. Se a gente acha que a nossa prosperidade é mérito da nossa oração, nós estamos equivocados. Se a gente acha que a nossa dor é apenas fruto da nossa falta de jejum, também estamos ignorando que Deus permite desertos para os seus escolhidos, para forjar o nosso caráter. Mas agora, Jacó tem 97 anos. Apanhou muito. Apanhou fugindo do seu irmão. Foi trabalhar para o seu tio, Labão. Labão
que talvez pudesse ser chamado de lambão, fez uma lambança com Jacó, trocou o salário dele um monte de vezes. Jacó, ele ofereceu, fez um contrato com ele, ele não cumpriu o contrato. Eu vou trabalhar por 7 anos pela sua filha. Ele foi e deu a mais velha. E depois ele trabalhou mais 7, e depois trabalhou mais 6, ficou 20 anos lá, agora está com 97 anos. E aí ele tenta uma última manobra para preservar aquilo que ele tinha. Ele tenta a sua última manobra para lidar com os desafios, do seu jeito, dando o seu jeitinho. Como eu falei, o deserto não é falta de fé. Deus permite os desertos para os seus escolhidos. Ao longo desses 20 anos, ao longo desses desafios, ao longo dessas lutas, ao longo dessas provações, Deus estava forjando o caráter de Jacó. Mas, aos 97 anos, ele faz a última tentativa. Naquela noite, levantou-se Jacó, tomou suas 2 mulheres, as escravas delas, as suas servas e seus 11 filhos, para atravessar o val do Jaboque. Ele ia reencontrar-se com seu irmão Esaú. Esaú alimentava o desejo por vingança. 20 anos antes, Jacó tinha fugido da casa do seu pai, com medo de Esaú, que queria matá-lo. Ele elaborou uma estratégia. E ele colocou um grupo de pessoas na frente, e ele foi colocando na frente aqueles a quem ele amava menos. E ele foi colocando atrás aqueles a quem ele amava mais. Depois de fazê-los atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E aí Jacó ficou sozinho. Ele tinha essa última estratégia dele: eu vou lidar com Saul, eu vou mandar primeiro alguns bezerros, eu vou mandar gado, eu vou mandar presentes, eu vou mandar animais, e ao mandar esses bichos, esses bens, esses animais, eu vou dizer para os meus funcionários, né? Ele deu essa orientação: ó, diga que tem mais coisas chegando, tem mais presentes vindo. Era um jeito de apaziguar o seu irmão, a última estratégia. Mas Jacó ficou sozinho. E um homem lutou com ele até o amanhecer. E vendo um homem que não podia vencer a Jacó, tocou na articulação da coxa dele, de modo que a coxa se deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, esse homem era Deus, o anjo do Senhor: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Será que ele perguntou porque não sabia? Claro que ele sabia. Jacó respondeu, que quer dizer trapaceiro, enganoso. Então o homem disse: seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Nessa luta, o que Jacó estava dizendo: Deus, eu não vou te deixar. Deus, eu não vou te largar. Deus, eu não vou te deixar. Deus, eu não vou atravessar para esse outro lado sem a tua presença. Deus, eu já usei todas as minhas estratégias. Deus, eu já usei todos os meus recursos. Deus, eu já fiz de tudo. Eu já enganei, eu já trapaceei, eu já manipulei, eu já fiz tudo. Senhor, não aguento mais. Agora, Senhor, eu vou segurar aqui no Senhor. Eu vou segurar na tua mão. Eu não vou deixar o Senhor. Agora eu quero ficar com o Senhor. O Senhor vai ter que matar. Ou o Senhor me mata, ou o Senhor vai comigo, porque sozinho eu não vou, eu só vou com o Senhor agora. E Deus sabia que ele estava falando sério. E prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E ele o abençoou ali. E todavia, Jacó chamou aquele lugar de Peniel.
Pois disse, vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, ele atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Agora ele não tinha mais capacidade de correr. Agora ele não tinha mais tanta força. Ele que com seu vigor físico, ele trabalhou por tantos anos debaixo do sol, debaixo da chuva, tentando angariar riquezas, tentando se tornar poderoso, tentando conquistar o seu espaço. Agora ele é manco. Deus tocou na articulação da coxa de Jacó, o símbolo da sua força e o símbolo da sua independência. E agora Jacó tem uma nova identidade. Jacó sai dessa luta com um novo nome, Israel, mas com uma mancada física. Ele parou de correr por conta própria. Ele parou de correr com as suas forças. Ele parou de usar as suas estratégias. Ele parou de usar a manipulação. E ele começou a se apoiar no cajado da dependência de Deus. Deus não quer nos ver queimando a nossa carne para provar que nós somos fortes. Ele quer nos ver nos rendendo à sua força, para que o seu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. O que Jesus está dizendo para mim e para você essa noite é: pare de lutar. O que Jesus está dizendo para mim e para você essa noite é: entrega para mim todas as tuas ansiedades, porque eu tenho cuidado de você. O que Jesus está dizendo para você essa noite é: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, que estão cansados de tentar com as suas forças, com os seus recursos, com o seu esforço, com a sua inteligência, com o seu dinheiro, com a sua sabedoria. Pare de lutar, entregue-se, renda-se ao Senhor. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, exauridos, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Aprendam comigo que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso verdadeiro para as suas almas. A cruz é o único mérito. A cruz é o único mérito que nos sustenta. Se a nossa vida dependesse do nosso desempenho espiritual, eu e você estaríamos perdidos. Pela graça sois salvos. Não há um justo sequer. Se dissermos que não temos pecado, estamos chamando Deus de mentiroso. A sua verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A escada de Jacó. Jesus é a escada que liga o céu à terra. Nós não subimos nessa escada degrau por degrau, com o nosso jejum, com a nossa oração, com o nosso esforço, mas é Jesus que desce. E aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós não subimos, Ele desce. Na cruz, Jesus cumpriu toda a vontade. O único currículo espiritual que importa é o de Cristo. Ele cumpriu toda a vontade moral que nós falhamos em cumprir. Eu e você falhamos, todos nós. Andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi o único que andou no prumo perfeitamente, e quando a gente volta a sonhar, a gente olha para a cruz e não para o nosso currículo espiritual. Teve um cara chamado Charles Colson, que era um Jacó da nossa época.
era um mestre da articulação política em Washington. Esse homem serviu no governo do presidente Richard Nixon, que teve uma popularidade absurda. Ele foi reeleito. E ele ganhou em 49 dos 50 estados. Já pensou o que é isso? Só que teve um grande escândalo. O Charles Colson, ele disse que ele venderia sua própria mãe para reeleger o presidente. Ele usou de artifícios e artimanhas. E ele foi preso. E lá dentro da prisão, a sua coxa também foi deslocada como Jacó. Ele entendeu que não adiantava ele manipular, que não adiantava ele trapacear, que não adiantava ele usar a corrupção, a fraudulência, não adiantava nada disso. E esse homem se rendeu aos pés da cruz. E ele colocou e começou uma nova história. Esse homem entendeu que ele não precisava mais ser o protagonista da sua história, mas que poderia entregar a sua história nas mãos de Jesus. Ele saiu da prisão sem o seu prestígio, mas com a paz que excede a todo entendimento, para começar um ministério junto com os presidiários. Ele levou milhares de presidiários ao conhecimento de Jesus, que entregaram a sua vida a Jesus, mancando. Adorando no cajado. Ele não tinha o antigo prestígio, mas ele tinha paz. Ele tinha paz que excede todo o entendimento. Ore e jejue por intimidade, não por troca. Use as disciplinas espirituais da oração, do jejum, da busca, para conhecer a Deus e não para tentar manipulá-lo ou fazer que Ele dê para você aquilo que você quer que Ele dê ou que Ele mude a sua situação. Ore e diga: Senhor Jesus, me dá o teu coração, me dá o teu coração. Muda o meu coração e me ajuda a enfrentar essa situação, este desafio, esta luta, esta provação, da maneira como Jesus a enfrentaria. Me dá o coração de Jesus para lidar com essa situação. Ao invés de pedir para Ele mudar a situação, peça para Ele mudar o seu coração. A postura final é a postura da graça. Ore e jejue por intimidade, não por troca. Faça as pazes com o seu labirinto. Pare de tentar descobrir qual foi a causa de cada evento da sua vida. Por que isso deu errado? Por que aconteceu desse jeito? Por que aconteceu comigo? Pare, pense que tudo pode. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu me rendo, eu me entrego. A minha vida está nas tuas mãos. Eu quero descansar no Senhor. Eu quero entregar o meu caminho ao Senhor. Eu quero confiar nele, porque Ele é bom, porque Ele me ama e porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Eu não estou sozinho, Ele não me deixa, Ele não me abandona, Ele me ama pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário, porque o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e quando Ele olha para mim, Ele vê Jesus. Quando Ele olha para mim, Ele vê a cruz. Quando Ele olha para mim, Ele vê o sangue. Quando Ele olha para mim, Ele vê um filho, uma filha, Ele vê uma nova criatura, porque eu sou irmão de Jesus. Eu sou da família de Deus agora. Ande pela vontade moral, pela segurança, porque é o certo. Não pelo pagamento, não porque vai dar certo, mas porque é o certo. Termine adorando no cajado. No fim da vida, Jacó adorou ao Senhor, apoiado no seu cajado, porque ele mancava. O que isso simboliza?
Eu dependo do Senhor. Eu não dependo mais da minha força. Eu não dependo mais da minha capacidade. Eu não dependo mais do meu dinheiro. Eu não dependo mais da minha inteligência. Eu não dependo mais dos meus recursos, Senhor. Eu parei de lutar, Senhor. Eu coloquei a minha vida nas tuas mãos. E eu confiei no Senhor. Eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu vou confiar nele, porque o mais ele vai fazer. Eu só cheguei aqui porque o Senhor me sustentou enquanto eu mancava. Mancando, a gente serve a Jesus. Levantar e voltar a sonhar não é sentir-se capaz, mas sentir-se amparado por um Deus soberano que pode todas as coisas. Talvez você esteja cansado de tentar comprar Deus com as suas obras. Jesus te convida ao descanso. Venham até a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, exauridos, eu vos aliviarei. A história de Jacó nos mostra que o verdadeiro levantar e voltar a sonhar acontece no sentido oposto. Enquanto o mundo diz, assuma o leme, a Bíblia diz, renda-se ao capitão. Jacó tentou ser o arquiteto do seu destino, manipulando Isaac e Labão, mas só encontrou descanso quando foi vencido por Deus no val de Jaboque. A vontade soberana de Deus não depende do nosso desempenho, da nossa performance. Ele escolheu Jacó antes dele sair do ventre da sua mãe, antes dele fazer qualquer coisa boa ou má. No final das contas, meus irmãos, minhas irmãs, a maior liberdade não é ser o capitão do seu navio, mas o ser o passageiro do navio capitaneado por Deus. Esse Deus que destrona reis e os estabelece, e que conhece o que jaz nas trevas. Afinal, quem quer o peso de carregar o mundo nas costas, quando se pode caminhar apoiado no cajado de quem sustenta o universo? Eu quero encorajar você, meu irmão, você, minha irmã, essa noite, a fazer a oração de Maria e dizer, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Pare de lutar, pare de tentar com as suas próprias forças, abandone a arrogância, renda-se a Jesus hoje. Saia daqui mais humilde, saia daqui menos ansioso com o seu desempenho, com os seus resultados, com a sua performance, e totalmente entregue à graça daquele que te escolheu antes de você dar o seu primeiro suspiro. Ele te escolheu, Ele te ama, Ele te trouxe aqui essa noite, e Ele quer te encher com a tua paz, com a sua paz, com a sua graça. Descansa no Senhor, espera nele, descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Ele quer te dar paz, Ele quer te dar alívio, Ele quer te dar alento, Ele quer te dar ânimo, Ele quer te dar esperança. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não confie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descanse na graça de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.